O livro de Enoque, banido da Bíblia, revela segredos chocantes da nossa história. Há muito tempo, o manuscrito de Enoque proferiu um alerta à humanidade e aos anjos renegados que transformaram a terra em um reino de desregramento, derramamento de sangue e magia. Este vasto tomo proibido foi escrito há cerca de 2 séculos, com os primeiros registros datando por volta de 300 a.C. e os mais recentes por volta de 100 a.C. O livro de Enoque foi excluído dos registros bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário, guardando segredos que a Igreja preferiu ocultar. Segundo os textos antigos, Enoque era o guardião de todos os tesouros celestiais, líder dos arcanjos e servo direto do trono divino. Também se fala dos anjos caídos, que pecaram ao se unirem a mulheres mortais e compartilharam segredos celestiais com a humanidade ainda despreparada. A proibição do livro, possivelmente, também se deve ao fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Continue conosco até o final deste vídeo para desvendar qual livro mais misterioso e sagrado na história espiritual da humanidade tem amedrontado a Igreja. Consciência. Quem foi afinal Enoque? Ele era o filho de Jared, descendente direto de Adão, sendo o 7º de uma linhagem que culminou no famoso Noé. Enoque era um educador e sábio, cujo nome traduz-se como iniciador. Embora o Antigo Testamento não faça menção de seus escritos, ele é mencionado de maneira lacônica em Gênesis 5:21 a 24, onde se registra que viveu 365 anos, e ao final de sua vida, andou com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou. Há até uma lenda que sugere que Enoque possa ser o rei e sacerdote bíblico conhecido como Melquisedeque. A existência paralela da literatura apócrifa cristã, ao lado dos textos oficiais, muitas vezes é explicada pelo fato de que os apócrifos oferecem respostas em situações em que a Sagrada Escritura se mantém em silêncio ou permanece misteriosa. Enoque também é considerado o precursor da escrita e da astrologia, e é descrito como um comunicador direto com Deus, além de ser um guia religioso, profeta e sábio. Muitos dos pais da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, expressaram grande respeito por Enoque em seus escritos. As obras dele frequentemente fazem alusão ao livro de Enoque, e, em alguns casos, defendem explicitamente a sua inclusão como escritura sagrada. Voltando ao livro de Gênesis, onde Enoque é descrito como o 7º patriarca pré-diluviano, ele se destaca, pois não experimentou a morte, conforme registrado em Hebreus 11:5. Além disso, Gênesis 5:22-24 relata que Enoque viveu 365 anos, uma cifra significativamente menor em comparação com os outros patriarcas, que viveram por mais de 7 séculos. O breve relato de Enoque em Gênesis termina com a enigmática afirmação de que ele não existia, porque Deus o levou. Tudo o que compartilharemos a seguir destaca, em uma escala ainda maior, a devoção de Enoque ao Senhor, ou o especial carinho que o Senhor tinha por Enoque. Segundo algumas teorias, Enoque foi trasladado vivo para o reino de Deus, tornando as palavras "ele não experimentou a morte" uma interpretação plausível. Vamos agora explorar os 5 volumes escritos por Enoque para compreender o que contém, quem temem e por quê. Livro dos Vigilantes, este é o ponto de partida do manuscrito. Foi elaborado por volta de 300 a.C. e detalha a queda dos vigias, os anjos guardiões, que se tornaram progenitores dos Nefilim, conforme relatado em Gênesis 6:1-4. Também encontramos aqui os relatos das jornadas de Enoque pelos céus. O livro se inicia com uma introdução que proclama Enoque como um homem justo cujos olhos foram abertos por Deus, permitindo-lhe visões enviadas pelo Santo do céu. Ele viu os filhos de Deus e ouviu tudo o que disseram e sabia o que viram, mas o que testemunhou não ocorrerá nesta geração, mas em uma ainda por vir. O livro também revela que Deus, com suas hostes celestiais, descerá ao Monte Sinai para julgar a humanidade. Tudo está predestinado por Deus e ocorre em seu tempo determinado. Os pecadores perecerão, enquanto os justos viverão na luz, na alegria e na paz.
A primeira parte do livro descreve a interação dos anjos caídos com os humanos. Semiasais força os outros 199 anjos caídos a tomarem esposas humanas para gerar filhos. Senjasa, o líder, expressa temor de ser o único a pagar por um grande pecado, e todos eles juram e se comprometem mutuamente sob maldições. Ao todo, eram 200. Nos dias de Jared, eles desceram ao Monte Hermon e o nomearam assim, jurando e selando seus compromissos. Isso culmina na geração dos Nefilim, gigantes que, com sua estatura de 300 covados, devastaram as realizações da humanidade, trazendo caos e desolação à terra. O livro também aborda o ensino decadente que os anjos caídos proporcionaram aos humanos, principalmente por intermédio de Azazel. Ele os instruiu a forjar espadas, facas, escudos e armaduras, usando os metais terrestres e ensinando a arte de trabalhá-los. Além disso, introduziu braceletes, joias, antimônio, maquiagem e uma variedade de pedras preciosas e corantes. O resultado foi uma grande perversidade, levando à decadência, à corrupção e à imoralidade em todos os caminhos da humanidade. Senjais ensinou encantamentos e extermínio, Armaros revelou como desfazer encantamentos, Baraquijá o instruiu em astrologia, Cocabel compartilhou conhecimento sobre constelações, Ezequiel ensinou sobre nuvens, Araquil sobre sinais na terra, Xansil sobre o sol e Sariel sobre a lua. É então que Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes da terra e os anjos caídos. Deus envia Uriel para informar Noé sobre o desastre iminente e o que ele deve fazer. O Altíssimo diz: Vá até Noé e, por minha ordem, diga-lhe. Esconda-se, e revele a ele o fim que está por vir. Toda a terra será destruída por um dilúvio e tudo o que nela existe será aniquilado. Oriente-o para que ele e sua descendência sejam preservados para abençoar todas as famílias do mundo. Deus ordena que Rafael prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os Nefilim e comanda que Miguel acorrente os anjos caídos. Livro dos Provérbios, os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque formam o livro dos Provérbios. O debate acadêmico gira em torno da tese de que ele se baseia no livro dos Vigilantes, funcionando como um complemento que desenvolve ainda mais a ideia do juízo final e da escatologia. Esta parte não trata apenas do destino dos anjos caídos, mas também dos reis malignos da terra. Um aspecto intrigante deste livro é o uso do termo Filho do Homem para referir-se ao herói escatológico, também chamado de Justo, Escolhido e Messias, que se assenta no trono de glória no último julgamento. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem como um título específico nas escrituras hebraicas ocorre no livro de Enoque, e seu uso pode ter influenciado a compreensão e utilização desse título pelos primeiros cristãos. O livro astronômico, foram encontradas 4 versões fragmentadas do livro astronômico em Cura. Elas também contêm material que não está presente em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro oferece descrições dos movimentos dos corpos celestes e o conhecimento cósmico que Enoque compartilhou durante suas jornadas pelo céu, lideradas por Uriel. Ele descreve um calendário solar que, mais tarde, também foi apresentado no livro dos Jubileus utilizado pela seita do Mar Morto. Esse calendário consistia em 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação era composta por 3 meses iguais, totalizando 30 dias cada, além de um dia adicional ao final do terceiro mês. Desse modo, o ano inteiro era composto exatamente por 52 semanas. Todos os anos e estações sempre começavam na quarta-feira, o 4º dia da criação conforme relatado em Gênesis. O dia em que foram criadas as luzes no céu, as estações, os dias e os anos. O escrito dos sonhos. Este compêndio apresenta visões que narram a trajetória de Israel desde o que muitos interpretam como a revolta dos Macabeus, datada entre 163 e 142 a.C. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, teria sido redigido antes do dilúvio bíblico.
O texto prossegue com visões e simbolismos alegóricos que representam a história de Israel, utilizando animais como metáforas para humanos e humanos como símbolos de anjos. Os estudiosos da mensagem de Enoque datam este manuscrito por volta de 170 a.C. Ele se desdobra em 5 subdivisões aqui. Apocalipse das etapas. Nesta parcela, a história mundial é contada através de uma estrutura composta por 10 fases chamadas etapas, sendo 7 delas relacionadas a eventos passados e 3 a eventos futuros. O ápice se dá na 7ª parte da 10ª etapa, quando um novo céu se manifesta e haverá inúmeras etapas para todo o sempre, todas permeadas por benevolência e justiça. Conselho próximo, admoestação. Uma breve lista de admoestações que Enoque direciona a seu filho Matusalém, estando a seguir o caminho da retidão e justiça, serve como elo para a próxima subdivisão. Missiva. A primeira parte desta missiva aborda a sabedoria de Deus, a recompensa que aguarda os justos e o castigo que se reserva aos ímpios. São delineados os 2 caminhos opostos, o da justiça e o da injustiça. Em seguida, sucedem-se 6 oráculos de condenação aos pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a certeza do destino após a morte. Nascimento de Noé. Esta porção, preservada nos fragmentos de cura e separada do texto anterior por uma linha em branco, é apresentada como um suplemento. Relata o dilúvio e o nascimento de Noé, que veio ao mundo com a aparência de um ser celestial. Finalmente, conclusão. Este apócrifo não consta em Curem e é atribuído ao editor final. Ele enfatiza a geração de luz em contrapartida aos pecadores, destinados às trevas. Por que este antigo texto bíblico é ignorado e até proibido pela religião oficial, quando abriga tanta narrativa sobre nossas origens? Que outros segredos ele guarda? Fica claro que uma das razões para sua rejeição está no fato de começar com um alerta à humanidade, prenunciando o julgamento divino que se abaterá sobre os que não forem dignos de salvação. A próxima explicação aborda a origem dos gigantes, conhecidos como Nefilim, seres sanguinários que percorreram a terra conforme descrito em Gênesis. Eles foram uma das razões atribuídas ao dilúvio, mas Deus advertiu Noé e salvou o povo. Além disso, as narrativas das jornadas de Enoque pelos domínios celestiais, revelando os poderes celestes e a punição reservada aos corruptos, provavelmente não seriam bem recebidas. Será que a igreja temia que tais detalhes alarmassem os fiéis? Talvez alguns aspectos dessas revelações fossem incômodos. O texto aborda de forma direta e explícita a existência de criaturas incomuns, detentoras de tecnologia avançada, que visitaram nosso planeta. Estas entidades compartilharam seus conhecimentos com sua descendência híbrida, o que gerou sérias consequências para a humanidade. O livro descreve com clareza como e por que todas as evidências disso foram apagadas pelo dilúvio. Uma coisa é certa. Há algo nesse livro que perturba muitas pessoas. Será isso uma indicação de que antigos visitantes extraterrestres estiveram na Terra? Quem eram esses seres com os quais Enoque se comunicava em suas viagens entre o céu e a Terra? Será possível que fossem seres de outro mundo, e que Enoque mantinha contato com um dos líderes dessa sociedade? São questões para as quais poucos buscam respostas atualmente. Pelo menos, não de forma aberta, pois esses escritos foram rejeitados e rotulados como apócrifos. Resta-nos ler nas entrelinhas e aguardar o dia em que a verdade será plenamente revelada. Informações fascinantes podem ser encontradas em nosso canal. Não se esqueça de apoiar nosso trabalho compartilhando este vídeo e se inscrevendo no canal. Deixe seu like.